Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Meu nome é Cláudia Martim, é uma alegria receber vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Para quem me conhece, conhece a minha família, sabe que recentemente nós imigramos aqui para os Estados Unidos e justamente hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, fazem 30 dias da nossa mudança aqui. E a sensação é que já faz muito tempo, muitas coisas aconteceram e já era a nossa vontade registrar isso aqui no canal do YouTube, contando a nossa trajetória e mostrarmos um pouco da nossa vida aqui, compartilharmos, né, como que é viver fora do Brasil. E eu gostaria de começar com este vídeo aqui, contando para vocês um pouco da nossa decisão de imigrar, como que nós decidimos imigrar, quando foi, como que foi o processo de imigração, que tipo de visto, né, nós tivemos que tirar para vir morar aqui. Então, se você gosta desse tipo de assuntos, se você tem interesse em conhecer mais sobre imigração legal para os Estados Unidos, se você tem interesse em saber como é que se vive aqui, tem um pouco de curiosidade, eu te convido a seguir a gente aqui no canal, ou melhor, a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, as suas perguntas, que eu vou ter um prazer enorme em conversar com vocês. Esse canal não vai ficar só restrito a vídeos sobre imigração, eu quero mostrar para vocês a cidade que nós escolhemos, o que tem aqui para se fazer, como que nós vivemos aqui. Vídeos de mercado, gente, que eu sei que vocês adoram, que um monte de gente lá no meu Instagram já está pedindo, outlet, as lojas, querem conhecer mais, né, sobre a história aqui da redondeza, né, da cidade que nós estamos morando, e eu pretendo mostrar tudo isso aqui para vocês. Bom, então a primeira coisa que eu quero contar para vocês é como que nasceu esse desejo, nessa vontade de virmos para cá. Isso, na verdade, aconteceu há muitos e muitos e muitos anos atrás, quando o Robson e eu nos casamos, e isso já fazem 25 anos. Pois é, quando nós nos casamos, nós conversávamos e dizíamos que tínhamos o desejo de ter uma experiência de morar fora do Brasil, mas foi algo que acabou sendo colocado meio que de escanteio, porque a vida vai acontecendo, né? Trabalho, veio filhos, vieram outras mudanças, questões profissionais, questões também de igreja, a gente acabou meio que esquecendo isso. Aí, em 2022, né, nós viemos pela segunda vez aqui para os Estados Unidos para tirar umas férias em Orlando na época, né? Fomos lá nos parques da Disney, da Universal, um lugar que nós amamos, nós gostamos demais, né? E encontramos uma amiga nossa lá, né, que foi nos encontrar, que já morava aqui há algum tempo, e conversando ali, tomando um café numa mesa, a gente estava batendo um papo, e ela nos perguntou se nós não tínhamos vontade de vir para cá, né? Nessa época, em 2022, nós estávamos casados, já tínhamos a Esther, a nossa filha, e ali ela comentou conosco de um tipo de visto que poderia ser interessante para nós, no caso de virmos para os Estados Unidos com o intuito de trabalhar e de morar aqui. Bom, então foi naquela conversa que nós descobrimos, né, que existia a possibilidade de virmos para cá, porque até então nós achávamos que para vir morar nos Estados Unidos e poder trabalhar e morar aqui, ou alguma empresa tinha que nos contratar, né, para vir para cá, ou alguém tinha que casar, né, com um cidadão americano para que isso pudesse acontecer. Nós éramos completamente leigos nesse assunto. Conhecemos um pouco então desse visto e foi engraçado que lá no aeroporto, na volta, antes de embarcarmos de volta para o Brasil, nós somos cristãos, nós até fizemos uma oração pedindo que Deus nos guiasse nisso, né? Que se fosse um plano dele para que estivéssemos aqui, que as coisas pudessem acontecer e da mesma forma que, se fosse algo que não fosse para nós, que nada desse certo quando começássemos a nos envolver com a questão então de imigração. Nossas orações são bem assim radicais mesmo, tá, gente? Bom, então nós descobrimos um visto chamado EB2NW. O EB2NW, ele é um visto de trabalho em que é considerado o Advanced Degree, que é a graduação avançada daquela pessoa que está pedindo esse visto, então bacharelado, MBA, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. Ou então em habilidades especiais, né? Então, quando um profissional ele é realmente um destaque, ele tem realmente uma experiência muito grande na área em que ele está se propondo a pleitear para vir para os Estados Unidos a trabalho. Esse visto ele é muito interessante porque ele dispensa a necessidade de um sponsor. O que é um sponsor? É uma empresa ou alguém que está
pagando para trazer este profissional para vir trabalhar para ele nos Estados Unidos, tá? Então, como ele é baseado então nessa questão de graduação avançada e de habilidades especiais, o profissional ele mostra para os Estados Unidos através do seu processo que ele não necessita que alguém o contrate, que ele por si só ele é capaz de implementar um plano de negócios ou um plano de carreira que vai beneficiar os Estados Unidos. Esse visto também tem outro ponto interessante, que ele inclui a família e também já garante, já lhe concede no final dele o Green Card, né? Nesse momento eu gravo esse vídeo, nós inclusive já recebemos o nosso Green Card. Então, depois que conhecemos um pouco mais sobre esse visto, né, demos uma olhada no YouTube, demos uma pesquisada, outras pessoas que na época estavam aplicando para ele, que no Brasil não era tão conhecido como é hoje. Talvez você que esteja assistindo aí, tem interesse em imigração, já deve ter ouvido, porque de uns 2, 3 anos para cá, ele se tornou realmente o queridinho, né, dos brasileiros. Mas naquela época não era tanto assim. Então, qual foi a nossa primeira ação? Foi conversar com alguns escritórios, alguns advogados de imigração. Esse visto, ele não necessita necessariamente que você contrate um advogado. Ele é o que se chama aqui na imigração de processo administrativo. Então, qualquer pessoa pode montar o seu próprio processo e enviar para ser aprovado. Como no caso nós não tínhamos tempo, não tínhamos o know-how suficiente, nós percebemos que o pleito, né, que estaria no nome do Robson, né, que é do meu marido, um profissional de arquitetura com mais de 30 anos, ou quase 30 anos, melhor dizendo, de experiência, seria algo bastante robusto para nós mesmos fazermos, né? Então, nós decidimos pesquisar alguns escritórios de imigração, conversamos com alguns. O interessante é que todos eles, na época, disseram que o Robson, ele realmente tinha condições de ser aprovado, porque existem alguns itens, né, alguns checks que a pessoa precisa dar para saber se ela é elegível para esse visto ou não, e na maioria desses checks ele estava ok. Então nós decidimos contratar um escritório, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o escritório que nós contratamos, que nós conversamos, e nos sentimos então confiantes em entregar então o nosso processo, né, para ser feito por eles. Então, né, contratamos o escritório, fechamos um contrato com eles e começamos a dar início no processo, em que o escritório nos requisitou uma diversidade de documentos que seriam importantes para comprovar, dentro do processo como um todo, que o Robson era um profissional de interesse nacional por os Estados Unidos. O que foram esses documentos? Todos os certificados que ele tinha ao longo da carreira. Foi aí que nós entendemos a importância que tinha do Robson ter guardado ao longo desses anos todos de carreira, todos os certificados de curso que ele fez, né? Então ele tinha guardado tudo, gente, desde cursinhos de CIPA, cursos que ele fazia dentro das unidades da Petrobras, outros cursos que ele fez em outras empresas, ele tinha tudo isso guardado. E isso foi extremamente importante. Diplomas, né, de graduação, de MBA, inclusive os diplomas dele de graduação e de MBA foi feito pelo escritório de advocacia da gente, uma espécie de equivalência, né, em que demonstrava que toda a formação que ele tinha da graduação dele no Brasil era equivalente, né, à formação de um arquiteto também nos Estados Unidos. Não é uma validação, validação é outra coisa, mas já era um documento que comprovava, olha, realmente o que ele aprendeu na graduação dele, no MBA, é o suficiente, então, equipara-se, melhor dizendo, ao que um profissional da mesma área obtém de conhecimento aqui nos Estados Unidos. E também cartas de recomendação. É um processo que é muito baseado no testemunho dos pares e dos chefes do profissional ao longo da carreira dele, dizendo que aquele profissional, no caso, né, o meu marido, era um profissional que trouxe benefícios para a empresa, que trouxe ganhos para a empresa, que foi alguém que promoveu, né, o crescimento da empresa. Então, essas pessoas que escreveram essas cartas, né, foram pessoas que realmente mostraram o destaque que o Robson teve enquanto trabalhou naquelas empresas, enquanto fez parte daquelas equipes, o quanto o trabalho dele, enquanto a atividade que ele exercia dentro daquele ambiente de trabalho, dentro daquela empresa, foram importantes para o crescimento da mesma. O nosso processo demorou 9 meses para ficar pronto, tá? Foi necessário realmente levantar vários documentos, conversarmos com várias pessoas que, graças a Deus, prontamente se disponibilizaram a escrever essas cartas, a assinarem esses documentos, comprovando, né, que realmente o Robson era esse tipo de profissional que trouxe ganhos e benefícios, né, para os locais onde ele trabalhou. Durante esses 9 meses, nós tivemos, então, que apresentar esses documentos para os nossos advogados. E no final disso, a advogada mesmo que cuidava do nosso caso, ela faz o que eles chamam de cover letter, que é uma carta
onde ela apresentava o caso do Robson para o oficial de imigração. O órgão do governo que faz essa parte do processo é o SCIS. Dentro da USCIS existe lá os seus oficiais que leem esses processos. O processo dele acho que ficou com mais de 500 ou 600 páginas, um bolo assim. Teria que ler, teria que comprovar, e na primeira folha, nas primeiras folhas desse processo é justamente essa carta, nessa petição, vamos colocar assim, que essa advogada escreveu, contando toda a trajetória do Robson, contando os artigos falando sobre os artigos que ele tinha escrito para revistas, falando também sobre a vida acadêmica dele, então, enquanto ele trabalhou como professor universitário, enquanto ele atuou como coordenador de curso, participando das bancas de formação, tudo isso foi essencial para a construção desse processo dele. Inclusive, no canal dele, ele gravou um vídeo na época da aprovação, contando como que foi esse processo todo dele como arquiteto. Eu vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo, então seria interessante se você tem interesse em saber um pouquinho mais detalhadamente, né, aonde ele mesmo conta como foi essa trajetória da montagem do processo e a posterior aprovação. Então, finalmente, depois dessa cover letter escrita e, enfim, o processo todo montado, nós protocolamos o nosso pedido de imigração junto ao ISCIS no dia 9 de junho de 2023. Isso mesmo, já fazem 2 anos que isso aconteceu. Esse processo todo físico, né, foi enviado para esse órgão dos Estados Unidos, e aí o que a gente tem que fazer? Sentar e esperar e, obviamente, pagar uma taxa. Na época, nós preenchemos um formulário que todo mundo que está nesse processo conhece, que é o formulário I-140, da nossa petição, encaminhamos, pagamos a taxa, e então nós aguardamos para que fosse aprovado. A partir daí não tem o que fazer, né? É sentar e esperar. E foi o que nós fizemos por 5 meses. No dia, então, 20 de novembro de 2023, estávamos em casa lá, final da tarde, preparando para jantar, quando meu celular veio uma notificação e estava lá escrito: seu caso foi aprovado. Gente, a sensação é indescritível, né? É uma sensação maravilhosa. Por quê? Quando nós enviamos o processo, nós tínhamos a possibilidade de termos algumas respostas. A primeira resposta que nós queríamos era a aprovação, óbvio, mas poderíamos também ter recebido uma RFE, é quando o oficial solicita alguma evidência a mais de alguma coisa que ele tenha dúvidas ali no processo. Poderíamos ter recebido um NOID, que é falar assim, olha, eu quero negar a sua petição, mas se você me der um documento assim, nessa área, sobre a dúvida dele, eu ainda posso ter a tendência de te aprovar, ou então receber uma recusa direta, né, e ter que entrar com o processo novamente. Então, graças a Deus, nosso processo foi aprovado de primeira e passamos então para a segunda fase. Esta fase, então, da montagem do processo, bem grandão, né, com 500, 600 páginas, é a fase da elegibilidade, ou seja, se aprovado, eles constatam que aquela pessoa ela é elegível, então, para um visto de trabalho e residência permanente nos Estados Unidos. E aí, então, vem a segunda fase, que é a admissibilidade. O nosso processo sai da USCIS, que é essa primeira análise, e vai para o NVC, que é um outro órgão americano, em que nós enviamos toda a nossa documentação pessoal. Então, cópias de certidão de nascimento, cópias de certidão de casamento, passaportes, atestados de antecedentes criminais. E nós juntamos, então, toda essa documentação e encaminhamos para o NVC para comprovarmos, então, que nós somos admissíveis para esse visto também, demonstrando que não existe nenhum empecilho para que fôssemos aceitos. Depois que enviamos todos esses documentos, preenchemos um outro formulário também, que é a DS 260, com todos os nossos dados, todas as informações pessoais sobre todas as pessoas da família, adultos, crianças, enfim, quantas pessoas estiverem ali no pleito, terá que ser feito o preenchimento deste formulário, pagamos as taxas e enviamos para lá. E temos que aguardar esses documentos serem aceitos. Os nossos documentos foram devidamente analisados e foram aceitos no dia 19 de fevereiro de 2024. Olha como o tempo aí vai passando, né? Essa fase é a fase que nós chamamos de DQ, documentos qualificados. Agora nós estamos prontos, então, totalmente elegíveis e admissíveis para fazermos o processo, para continuarmos e fazermos entrevista, para enfim podermos fazer a imigração. E aí, gente, que a coisa empacou, porque para sermos chamados para entrevista, existe aí um documento ou uma espécie de calendário que esse NVC e o SCIS
fazem a divulgação todos os meses, que é o Visa Bulletin, é o boletim de vistos, em que eles informam todos os meses quem são as pessoas que estão qualificadas e estão prontos para fazerem as entrevistas. Por uma série de fatores que vão além, né, do que eu saiba explicar aqui, porque é um assunto bastante complexo, existem muitos pormenores, essas datas começaram a andar bem devagarzinho. Então, coisas que estavam correndo em 2, 3 meses até 2022, a partir de 2023 começaram a andar de uma forma muito mais lenta. Às vezes, esse boletim de vistos, ele avançava um pouco, mas ele retroagia, avançava um pouco mais, retroagia alguns meses, ou ficava estacionado. É um documento que informa, né, a cota mensal ou cota anual, melhor dizendo, dos vistos que podem ser emitidos. E não tem o que fazer, só tem que esperar chegar a sua vez. Não tem nada que você possa pagar de taxa a mais para ser chamado antes, enfim, não há nada. Tem que sentar e esperar, e foi o que nós fizemos. Então, nós passamos praticamente o ano inteiro de 2024 e o início de 2025 aguardando que a nossa data de prioridade, que é o protocolo do nosso processo, estivesse, então, current, né? Estivesse corrente nesse Visa Bulletin para sermos, então, chamados para a entrevista. E então, em abril de 2025, nós ficamos current. O Visa Bulletin saiu e nos colocou dentro, né, do calendário, chegou na nossa data de prioridade, como nós chamamos, né? E enfim, nós estávamos prontos para fazer a entrevista. Restava apenas recebermos a carta oficial, né, do consulado já no Rio de Janeiro, porque nesta fase do processo, quando ficamos current e vamos ser chamados para entrevista, né? O nosso processo sai dos Estados Unidos, aquele processo grandão físico, e vem para o Brasil. Nós fizemos o processo via consular, ou seja, do nosso próprio país, e esse processo vem para cá para ser então analisado por mais um oficial aqui e fazermos então a entrevista. No dia 17 de abril, nós recebemos então a nossa tão esperada carta de entrevista, que seria então no dia 12 de junho. Então nós tínhamos aí um mês e um pouquinho mais para nos prepararmos. O que é essa preparação? É, na verdade, um agendamento de médico e de exames médicos, que é um outro requisito dentro do processo. Então, assim que nós recebemos a nossa carta, nós já entramos em contato com o consultório médico, que é cadastrado, que é vinculado com o consulado, para fazermos, então, os exames, tá? É interessante também que não pode ser feito em qualquer médico, não pode ser o médico do meu convênio, o médico que eu estou acostumado aí, não, tem que ser um médico credenciado junto ao consulado do Rio de Janeiro, que é o consulado específico que cuida de casos de imigração, para fazermos então essa consulta. Agendamos a consulta, fomos no consultório, né? O que é feito lá? São exames de praxe, né? De vista, de mobilidade, vacinas, né? Eles checam todo o nosso calendário vacinal. Quem acompanhou a nossa jornada aí pelo Instagram, que eu fui mostrando, né? Nós tivemos que fazer algumas vacinas, porque algumas vacinas são obrigatórias para entrarmos aqui, outras não. Então, nós tivemos que cumprir, verificar se nós estávamos com as nossas vacinas em dia. No dia do consultório médico também, nós fomos encaminhados para fazermos alguns exames, radiografia do pulmão, exame de sangue também, para, enfim, então, estando tudo ok, irmos para a entrevista. No nosso caso, estava tudo certo, nossos exames. O médico, então, de posse do resultado dos exames, encaminha tudo para o consulado e aí nos resta apenas esperar o dia da nossa entrevista. Chegou, então, o dia da entrevista, né? Fomos lá para o Rio de Janeiro. A entrevista, como eu disse, só pode ser feita lá, porque é o único consulado no Brasil que faz as entrevistas de imigração. Bom, mesmo sabendo, né, que nós já estávamos aprovados, que nós já estávamos qualificados com os nossos documentos, claro, gente, que dá um pouquinho de medo em relação à entrevista, né? Afinal de contas, é o último passo e se o oficial encontrar alguma coisa ali legal, que não era no nosso caso, mas alguma coisa inconsistente, ele poderia negar. Quem acompanha os vistos de EB2 e NW, quem estava lá nos grupos de WhatsApp, sabe a tensão que se gera, porque às vezes eles podem questionar alguma coisa se você não tem um documento, ou algumas áreas, por exemplo, como áreas da saúde, medicina, enfermagem, que tem alguns requisitos a mais. Então, assim, a gente sempre ficava, meu Deus, eu estou confiando, mas eu sei que é algo que não está no nosso controle efetivamente. Chegou então o dia da nossa entrevista, fomos lá para o Rio de Janeiro, ficamos hospedados bem pertinho lá do consulado para evitar, né, temos que nos deslocar lá no Rio de Janeiro, sem conhecermos muito bem a cidade, ficamos bem pertinho, deu para ir a pé, e graças a Deus, deu tudo certo. O oficial, né, que conversou conosco, ele pegou o nosso processo, abriu, fez as perguntas lá para o Robson, né, ele perguntou logo de cara para ele qual era
a maior formação que ele tinha, uma maior graduação, ele respondeu. Depois ele perguntou, né, o que o Robson ia fazer nos Estados Unidos como profissional, e ele respondeu. Então, todas as respostas que a pessoa vai dando ali para o cônsul tem que estar de acordo com o que está ali no processo. Infelizmente, sabe-se que nem sempre a pessoa tem muito conhecimento, porque às vezes deixa na mão de um advogado, nem sabe que o advogado colocou ali. Por isso que é importante, se você está pretendendo, né, aplicar para esse visto, você está no meio do processo, conheça o seu processo, saiba o que está escrito ali, conheça se você fez um business plan, conheça o business que você está se propondo a fazer, se você está fazendo um professional plan, como é o nosso caso, né, o Robson buscou ler, conhecer, na verdade, partiu dele a intenção do que estava escrito ali, né, a advogada só adequou para a linguagem e para a forma de como o processo funciona, mas ele sabia exatamente, né, o que estava escrito ali, então não teve nenhuma dificuldade maior. Perguntou, né, então, o que ele ia fazer aqui, onde ele ia morar, enfim, esse tipo de coisa, e no final, o que todo mundo queria ouvir, né? Parabéns, vistos aprovados, sejam bem-vindos aos Estados Unidos, aguardem aí que vocês vão receber os passaportes na casa de vocês, e está tudo certo. Gente, agora eu contando assim, né, parece ser algo muito automático, mas na hora que nós saímos ali do consulado, estava chovendo, mas foi uma chuva tão boa que caiu sobre nós, de alívio, porque sabíamos, olha, toda aquela tensão, né, aquela coisa de a vida tá parada por causa do processo, agora vai andar de novo, porque você fica numa situação, né, enquanto estávamos aguardando a entrevista, as pessoas perguntavam, e aí, como é que tá? Eu falei, gente, a sensação é muito estranha, porque aqui no Brasil, né, a gente não pode fazer planos a longo e médio prazo, porque a gente sabe que vai mudar, então não tem como se fazer. E ao mesmo tempo a gente não pode começar lá ainda, porque nós precisamos também dessa autorização, né, final do nosso processo para podermos mudar. Então parece que você fica assim numa espécie de limbo, sabe? Então é muito estranho. E a partir daquele momento veio a sensação, cara, agora a vida vai voltar a andar. Enquanto estávamos aguardando, claro, nós continuamos trabalhando normalmente, vivendo a nossa vida normalmente, sabe? Servindo a Deus normalmente, porque nós estamos ali vivendo um dia de cada vez. Mas eu confesso que aquele dia da aprovação, enfim, né? Agora vocês podem se mudar, foi um alívio muito grande. E a etapa final, então, terminamos a entrevista, saímos de lá, né, para recebermos os passaportes em casa, com já o visto provisório no nosso passaporte, e precisávamos cumprir uma última etapa, que era o pagamento da taxa do Green Card. Como eu disse, esse visto, o EB2-NW, assim como outros vistos de trabalho, como o EB3 e o EB1, eles são vistos que já levam para o Green Card. Então, a partir do Brasil, nós já podemos, então, pagar a taxa dos Green Cards que receberíamos, né? Já fizemos o pagamento, então zeramos tudo que podíamos fazer em relação a esse visto ainda estando no Brasil. Pagamos, então, a taxa para que o cartão, né, os nossos cartões fossem, então, emitidos a partir do momento que fizéssemos a primeira entrada aqui nos Estados Unidos. Então, já respondendo algumas perguntas de vocês, perguntas que as pessoas fazem para a gente pelas redes sociais, inclusive que fazem também lá no canal da minha filha, a Esther, gente, ela está fazendo um vlog da nossa vida aqui, numa perspectiva, contando toda a nossa mudança numa outra ótica e tal, e as pessoas têm muita curiosidade e fazem perguntas lá para ela, que ela falou assim, olha, minha mãe vai responder tudo isso no canal dela. Porque são coisas mais técnicas, mais específicas do visto, que fogem da proposta que ela tem ali no canal, sabe? Que é mostrar o dia a dia, ela não está preocupada em ficar fazendo vídeo de visto, nada dessas coisas, ela quer mostrar o dia a dia, mostrando como é que a gente está se adaptando aqui, como que a gente está vivendo aqui, então está muito legal, e é estilo vlog, não é esse estilo de vídeo que eu estou fazendo aqui com vocês, parada num cenário só. Está muito legal. Tá aqui na descrição o vídeo da Esther para vocês irem lá assistirem e acompanharem também a nossa vida aqui na perspectiva dela. Então, respondendo as perguntas que estão fazendo para gente lá nas redes sociais, no canal da Esther, enfim, quando as pessoas nos encontram. Qual é o visto que vocês vieram para os Estados Unidos? É o visto EB2-NW, um visto de trabalho em que o peticionário vem com a sua família, com residência permanente e também com permissão de trabalho. Esse é o nosso visto. Outra pergunta que sempre fazem, quanto que custa? Gente, é muito difícil a gente responder essa pergunta, por quê? Não é porque a gente não quer falar, é porque existem uma série de fatores para serem considerados. Existem as taxas que são fixas, tá? Eu não sei se essas taxas atualmente continuam nesses valores, mas o protocolo do I-140, né, que é aquela primeira fase, ele tem uma taxa
que é da USCIS, que são $700. Não sei se continua esse mesmo valor hoje em 2025. Eu estou falando de 2023, quando nós fizemos. Outra taxa é a taxa do NVC, quando nós enviamos as nossas DS e os nossos documentos pessoais, que é uma taxa de $345, se eu não me engano, se não aumentou esse valor ainda. Então, esses valores são fixos. Agora, se você vai contratar uma assessoria, se você vai contratar um escritório de imigração, um advogado especialista nisso, claro, haverá um outro valor. E claro, esse é um mercado extremamente aquecido, então você vai encontrar escritórios e assessorias com valores maiores ou menores. Por isso que é complicado estabelecer quanto que gasta para fazer um visto desse, porque depende da realidade de cada um, depende da realidade de cada pessoa. Eu fiz com o escritório de imigração. Não tem como falar, por exemplo, o valor que nós pagamos, porque nós fechamos o contrato com o escritório em 2022. De lá para cá foram 3 anos. Provavelmente houve algum tipo de alteração. E é complicado a gente falar e você chegar lá hoje e ser um outro valor. O que eu posso dizer é, pesquisem. Né? Esse é um mercado que está muito aquecido, existem muitos escritórios de imigração, existem muitas assessorias e existem muitas pessoas também que fazem o self-petition, que é a petição por si próprio. E existe muito conteúdo específico aqui na internet, tem muita gente ensinando, falando, então pesquise, estude, veja então que se adequa à sua realidade. Esse é o conselho que nós damos. Agora, determinar valores é meio complicado, né, gente? E as outras perguntas que as pessoas também fazem é, Cláudia, quanto vocês levaram para mudar para os Estados Unidos? Quanto de dinheiro precisa? Eu pretendo falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, onde eu vou falar um pouco sobre a nossa mudança, tá? Tudo que envolveu a mudança do Brasil aqui para os Estados Unidos. Mas também, gente, é uma pergunta complicada de se responder, porque depende. Depende de quanto dinheiro você tem para investir nisso, depende do que você quer fazer quando você chega aqui, se você tem dinheiro para se manter por meses ou não, do tipo de moradia que você quer ter aqui, do tipo de carro que você vai ter aqui, do tipo de bairro que você vai morar, do tipo de cidade que você vai morar. Essas coisas, elas oscilam muito, então é complicado dizer assim, olha, leve, por exemplo, né, $5.000, leve $500.000. Não dá para estabelecer um padrão, porque cada família, cada pessoa tem uma realidade e a depender do lugar dos Estados Unidos para onde você vai, também esse valor pode ser maior ou menor. Então é complicado a gente estabelecer esse tipo de valores. E a outra pergunta que sempre fazem também, fale mais sobre a Zahra. Gente, a Zahra é a nossa gata e nós viemos para os Estados Unidos e ela veio com a gente. Eu vou fazer um vídeo contando para vocês como que foi todo o processo para se trazer um gato para os Estados Unidos, tá? É um processo um pouco mais simples do que se viajar com um cachorro, mas o gato também requer algumas coisas que devem ser feitas. Eu vou gravar um vídeo só falando disso, porque eu não imaginava que tinha tanta gente interessada em saber como é que faz para viajar com um gato para os Estados Unidos, e vai ter um vídeo só sobre isso. Vai ser uma trilogia, então, de 3 vídeos. É esse primeiro aqui onde eu falo, então, sobre o nosso visto, como foi o processo para chegarmos até aqui. O segundo vídeo eu vou falar, então, sobre a mudança, desde as compras das passagens, quando nós chegamos aqui, para onde nós fomos, falarmos sobre o lugar que a gente está morando, como que foi alugar um imóvel aqui, a compra do primeiro carro. Graças a Deus, o Robson já está trabalhando na área dele aqui, numa construtora. Eu estou aplicando para algumas vagas. Eu vou contar para vocês como que é esse processo de começo de vida aqui no próximo vídeo. E o terceiro vai ser, então, falando sobre a mudança com o gatinho, que tem muita gente interessada e eu quero muito compartilhar isso com vocês. Então é isso, pessoal. Não se esqueça, então, de deixar o seu like nesse canal, compartilhar esse vídeo com pessoas que tenham interesse sobre esse assunto de imigração, de se inscrever aqui no canal para ficar aí atento aos próximos vídeos. E se você tem dúvidas e quer perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários que, se eu souber, eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!